Eu sou Lara Silva, organizadora do CIT Saúde, primeiro Congresso Internacional de Tratamentos de Saúde com o tema Depressão e Ansiedade, e tenho a satisfação de apresentar a você o mestre Francisco Marques Teixeira, que vai falar sobre neurofitness, treine seu cérebro, abordando o tema neurofeedback. Ele é psicólogo, mestre em neurociência pelo King's College London, investigador e diretor da divisão de neurofeedback na Neurobios, Instituto de Neurociência em Porto, Portugal. É cofundador da empresa Muarts, especializada no desenvolvimento de software de interface cérebro-computador e projeto de desenvolvimento de hardware. Seja muito bem-vindo, Francisco, é um prazer tê-lo aqui. E eu gostaria, para começar essa nossa conversa, que você dissesse para a gente quem é o Francisco, como o neurofeedback entrou na sua vida e o que mudou desde então. Desde já, queria agradecer o convite que me fizeram para poder participar nesta entrevista. E pronto, para responder a essa primeira pergunta, essa primeira questão, como é que o neurofeedback entrou na minha vida? O meu percurso, como já foi dito, fiz o curso de Psicologia e depois fui para Londres fazer um Master em Neurociências, onde aí comecei a descobrir mais a área da neuropsicologia, a neuroanatomia e técnicas que já existem para estudar o cérebro, como neuroimagem, DTI, que é uma técnica onde eu me especializei em fazer a minha tese, que é Diffusion Tensor Imaging, que dá para perceber quais áreas do cérebro estão ligadas para uma determinada função e como é que elas se ligam. E depois voltei para Portugal e em Portugal comecei a trabalhar na Universidade do Porto, no laboratório de neuropsicofisiologia, onde aí me foi introduzido o EEG, a técnica de eletroencefalografia, que é a base do neurofeedback. E pronto, aí comecei a estudar e a perceber que existia uma possível aplicação dessa técnica de EEG à clínica, que é o neurofeedback, e interessei-me bastante por essa técnica, porque ao mesmo tempo eu estava a fazer um estágio para poder entrar na ordem dos psicólogos aqui em Portugal, que me dava o conhecimento clínico e aplicado aos pacientes que eu precisava para poder interligar essas duas valências, a técnica do EEG e a clínica de psicologia, para poder aplicar essa técnica ao tratamento de sintomas de pacientes que me poderiam vir a aparecer durante esse estágio. Então aí eu saí do laboratório e comecei a fazer investigação e clínica aqui no Neurobios, que é o Instituto de Neurociências aqui no Porto, já em neurofeedback, a aplicar protocolos de treino e de terapia específicos a sintomas como a depressão, como a ansiedade, que eram os sintomas mais base e que nos apareceriam mais aqui na clínica. E pronto. Foi assim que tive conhecimento e que comecei a aprender um pouco de como é que o neurofeedback funcionava. E o neurofeedback, ele fez alguma transformação na sua vida? Por exemplo, você já se submeteu ao neurofeedback? Sim, já fiz várias vezes, tanto no início como de ano a ano faço terapia de neurofeedback para otimização de performance, não para redução de sintomas neste caso, porque o neurofeedback, não sei se sabem, pode ser utilizado tanto para redução de sintomas, mas pessoas que não tenham nenhum sintoma pode ser utilizado como otimização de performance mental. E mudou bastante a minha vida, porque na medida em que uma pessoa ao fazer neurofeedback também começa a ter um pouco mais de percepção de autoconhecimento e de self-awareness da forma como é que funciona o seu cérebro, a sua psique, os seus estados mentais, e isso depois é um contributo para o dia-a-dia, para uma pessoa conseguir autorregular e regular-se melhor emocionalmente, tanto emocionalmente como psicologicamente, o seu dia-a-dia e a sua reação aos diferentes estímulos do dia-a-dia e que vão aparecendo e acontecendo ao longo da vida. Quando você diz que melhora a performance do cérebro, seria pensar assim, que muita gente tem dificuldades para estudar,
tem dificuldade de se concentrar, ou é muito ansiosa, muito nervosa. É nesse sentido que melhora? Que você fica mais focado, mais centrado? Sim, assim, as principais dimensões da otimização de performance que nós trabalhamos e que o neurofeedback é capaz de funcionar é a redução da ansiedade, é o controle dos impulsos. Pessoas que são muito impulsivas, que não conseguem controlar impulsos, por exemplo, numa uma reunião em que o nível já está um pouco mais tenso e tende a não conseguir controlar um impulso direto que tem para responder a alguma coisa, começa a conseguir controlar mais esse impulso. A questão da ansiedade, a questão do humor, é uma questão muito importante. Balancear o humor, estabilizar mais o humor e também a regulação do sono. Também é uma questão que também é muito importante. Pessoas que não têm um problema de sono não sabem que até podem ter um sono não muito saudável e o neurofeedback acaba por fazer um sono, provocar um sono mais saudável. A pessoa acaba por dormir menos tempo, mas mais eficiente. E isso descansa mais e prepara a pessoa melhor para o dia de trabalho, por exemplo. Muito bom. E o que é o neurofeedback? O que é o neurofeedback? O neurofeedback é uma técnica, uma neuroterapia, pode ser conhecida como neuroterapia ou neuromodulação, porque nós estamos a alterar um padrão de funcionamento do cérebro que está de uma determinada forma e passa a estar de outra. O cérebro trabalhava de uma forma, num equilíbrio, poderá ser patológico, e passa a trabalhar para um novo equilíbrio mais funcional para aquela pessoa em questão e para o estilo de vida que aquela pessoa tem. Como é que o neurofeedback funciona? O neurofeedback acaba por ser uma técnica em que nós utilizamos uma interface cérebro-máquina, que em inglês costuma ser Brain-Computer Interfaces, em que nós captamos a informação do estado mental e do padrão de funcionamento do cérebro naquele dado instante, em tempo real, e traduzimos essa informação numa interface audiovisual. Podem ser um gráfico, pode ser um jogo, pode ser uma luz, que é controlada pelo esse padrão de ativação do cérebro da pessoa. E a pessoa, ao ver a mudança que está acontecendo nessa interface, o gráfico a mudar, a luz a mudar, consegue perceber como é que funciona e ela própria alterar o seu estado de funcionamento, guiando-se por a alteração que está a ver nessa interface. E assim, ao longo do tempo, a pessoa começa a condicionar o seu estado mental para um estado mental mais adaptado e mais funcional. Embasado no conceito da Organização Mundial de Saúde, que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, em qual ou quais dessas dimensões do ser humano que o neurofeedback ele pode atuar, ele pode beneficiar a pessoa? Acaba por beneficiar as três. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo concreto para ser mais fácil perceber. Uma pessoa que tenha uma depressão e que essa depressão, em termos sintomatológicos, se manifeste com uma ansiedade, e se nesse caso particular a ansiedade for somatizada para o corpo e for uma pessoa que tem tiques e que lhe dói um pouco o corpo sempre que tem ansiedade, ao fazer neurofeedback, tanto vai reduzir a dor corporal, assim em termos físicos vai haver uma melhoria, vai reduzir a sintomatologia da ansiedade, em termos psicológicos também vai, e como já não vai sentir tanta dor e não vai sentir tanto medo de, por exemplo, sair à rua porque está com uma crise de ansiedade, vai também melhorar a sua performance social e o seu bem-estar social. Por isso acredito que o neurofeedback consegue abranger as três áreas que me referiu da Organização Mundial de Saúde. Nossa, perfeito. E já que a gente está falando em ansiedade, o que então o paciente pode esperar da terapia? Como que transforma a vida das pessoas ansiosas? Você tem alguma história para contar, um caso real para compartilhar com a gente? Sim, nós temos muitos casos de ansiedade. Geralmente, a partir da quarta sessão, os sintomas de ansiedade, as crises de pânico, começam a diminuir e a pessoa já sai da sessão com um bem-estar e nota que durante esse dia está diferente, está sem sintomas de ansiedade. Mas, por exemplo, na oitava, nona sessão, já não é só um dia, já nota que aguentou uma semana sem sintomas. À 15ª sessão já se sente completamente diferente, já não tem sintomatologia. Posso-lhe contar um caso em particular, por exemplo, que era um rapaz que nós tínhamos aqui, que a ansiedade manifestava-se por tiques nervosos.
e bastaram 10 minutos de uma sessão em que ele tomou consciência de que, ok, o cérebro trabalhava de uma forma um bocadinho mais rápida do que normal, que era sinal que havia stress cortical, e nós conseguimos avaliar o nível de ansiedade através da frequência em que o cérebro está a trabalhar. E se uma pessoa tiver muita ansiedade, a frequência é uma frequência muito elevada, nós chamamos beta, há um exagero dessa frequência no cérebro. O rapaz, com 10 minutos da primeira sessão, conseguiu perceber que tinha demasiado beta no cérebro, conseguiu reduzi-lo e, passado 10 minutos, já não tinha tiques e nunca mais teve tiques, porque bastou-lhe essa autoconsciência de que o seu problema era uma manifestação física de haver um excesso de uma frequência muito elevada no cérebro e viu isso no ecrã, em tempo real, que fez com que ele tomasse consciência e deixasse de ter esses tais tiques nervosos. Que fantástico, você está me dizendo que não foi somente numa sessão, foi em 10 minutos de sessão. Foi em 10 minutos de sessão. Há casos que demoram mais, há casos mais complicados, mas este caso, por exemplo, foi um caso em que em 10 minutos de uma sessão resultou para resolver este sintoma. E aí claro que fez mais umas sessões para garantir que o cérebro aprendia esta nova forma de funcionar, mas mal haja o insight e a pessoa perceba, ok, o problema está aqui e o problema de eu ter tics é o facto de haver este exagero de beta no cérebro, que a maior parte do trabalho, quase metade do trabalho psicoterapêutico neuroterapêutico, está feito. É o insight que a pessoa tem sobre ela. Um caso de síndrome do pânico, sim, teria para contar? Sim, temos casos. Temos um caso de uma pessoa que tinha medo de espaços fechados e entrava em pânico. E o que é que nós fazíamos? Nós fazíamos neurofeedback, fizemos 3, 4 sessões normal e ele aprendeu a reduzir a tal exagero de beta que tinha no cérebro e depois nós começamos a introduzir o estímulo associado ao pânico, que era um espaço fechado. Então o que é que nós fizemos? Nós fechamos a sala de neurofeedback à chave e a pessoa começou, o estímulo apareceu, que ele sabe que está fechado num sítio em que não pode sair e o beta começa outra vez a subir um pouco, porque está associado ao estímulo, um pouco no cérebro. E ele, mesmo estando presente o estímulo ansioso, tinha que conseguir regular essa baixa de beta. Neste caso, eram umas bolas, nós utilizamos umas bolas que estão a andar de um lado para o outro, e sempre que o cérebro entra no estado mental correto, que nós desejamos, as bolas param. Por isso, o objetivo na terapia de natação é sempre parar as bolas. Por isso, mesmo com o estímulo ansioso, que era a sala estar fechada e o paciente estar a sentir-se muito nervoso pela sala estar fechada, ele tinha que conseguir manter as bolas fechadas, que era sinal que o nível estava baixo de ansiedade. Sempre que as bolas voltavam a abrir e a andar muito rápido, é sinal que ele voltava a ficar ansioso e ele estava a ver tudo no ecrã. Então ele tinha conseguido regular, em tempo real, esse fechar e abrir as bolas para conseguir regular o nível de ansiedade que estava a sentir por estar fechado ali na sala. Você está falando aí, tem uma foto sua que tem um equipamento na sua cabeça. Como é que chama aquele equipamento? Aquele equipamento chama-se Emotive, que é um Brain Computer Interface, que é portátil, não é preciso fios, é por wireless, que manda a informação para o computador, e é de fácil utilização, não é preciso usar gel para colocar os elétrodos, basta colocar o aparelho e conseguimos captar a informação em tempo real de como é que o cérebro está a trabalhar. E esse aparelho é o aparelho que é usado na nossa outra empresa para fazer testes e tentar começar a usar neurofeedback no iPhone, no Android, começar a utilizar neurofeedback em casa, porque aquele aparelho é portátil e não precisa de estar fechado numa clínica com um grande computador, com muitos fios, com muitos cabos, porque é mais fácil de utilização. Peraí, eu ia te perguntar quem é que podia fazer esse tipo de tratamento, mas você está me dizendo que essa abordagem ela vem para o smartphone? Como é que é isso? Conta isso, explica isso melhor. Quando? De que forma? Sim, quando nós esperamos que no futuro próximo, não é? Tentar já para o ano tentar lançar uma coisa dessas. Relativamente a quem pode fazer,
terá sempre que haver algum controle clínico por parte do técnico de neurofeedback do tratamento. Mas, por exemplo, aqui em Portugal há muita gente que tem que se deslocar, mesmo de outros países da Europa, que vem aqui à nossa clínica e tem que tirar umas férias, tem que se deslocar e gastar dinheiro para vir de Londres, de França, para aqui para o Porto, para poder fazer neurofeedback. Se houvesse a possibilidade da pessoa fazer em casa ou no smartphone, controlado por nós aqui na clínica, pela internet, tendo o controlo do registro diário dos treinos do paciente, o paciente podia fazê-lo em casa, nós controlávamos aqui e não teria gastos nem custos a estar a deslocar-se, a ter que ficar aqui hospedado no Porto só para poder fazer uma semana ou 15 dias de tratamentos de neurofeedback aqui. Isso facilitará a vida das pessoas. Perfeito, mas esse projeto tá marcado, tem a intenção de acontecer quando? Sim, nós temos vários projetos em desenvolvimento aqui na empresa do Moarte, mas vamos tentar para o final do próximo ano, final de 2016, tentar já sair assim alguma coisa desse género. Você está falando de um tratamento mesmo, mas eu já ouvi falar que tem games, jogos, que a gente controla com os eletrodos na mente, é isso? Sim, nós com a tecnologia do Brain Computer Interfaces, nós conseguimos controlar o que nós quisermos, não é? Basta ligar o headset, que é o aparelho que nós colocamos na cabeça, a um computador, e a partir daí nós conseguimos tanto controlar o que se passa no computador, conseguimos, se for um jogo que temos no computador, conseguimos controlar o jogo, em que as métricas mentais são parâmetros do computador, parâmetros do jogo. Se o jogo for um bonequinho, a métrica mental, se uma pessoa se concentrar, o boneco pode andar para a frente. Se uma pessoa relaxar, o boneco pode ficar parado. Nós conseguimos ligar depois esse computador a uma casa inteligente, que agora é o que se diz que o futuro vai caminhar para aí, que é uma casa que está toda ligada ao computador, tanto o frigorífico, como a luz, como as cortinas, a música. Se nós também chegarmos a casa, pusemos o headset na cabeça e esse headset está ligado ao computador que controla a casa, o nosso estado emocional, o nosso humor, o facto de estarmos ansiosos ou não, pode ser informação para a casa inteligente saber que música vai pôr para nós relaxarmos depois de termos chegado a casa. Se liga mais a luz ou se fecha um bocadinho mais a luz porque a pessoa está cansada ou não está cansada. São tudo realidades que podem vir a surgir com esta tecnologia e que já estão em desenvolvimento. Mas eu ouvi dizer que parece que tem um jogo de carrinho, alguma coisa sim, mais sim. simples, mais singelo e que está mais próximo. Como é que é isso? Sim, isso é o produto mais próximo que nós temos que vai sair já no próximo Natal. Agora aqui em Portugal e na Europa, que é um carrinho telecomandado para crianças, só que em vez de ser comandado com comando, é comandado pelo cérebro. E assim as crianças, sempre que se concentram, o carro anda para a frente. Sempre que pensam para a esquerda, o carro anda para a esquerda. Sempre que pensam para a direita, o carro anda para a direita. E quando relaxam, o carro anda para trás. Se quiserem parar o carro, basta pescarem os olhos, que o carro para automaticamente. Mas e esse assim, é um carro físico ou é um jogo do smartphone? Eu não estou entendendo. Não, é um carro físico. Um carro físico, um carrinho de brinquedo, assim desse tamanho, mais ou menos. E assim as crianças podem brincar na rua com esse carro e ao mesmo tempo melhorar capacidades como a concentração, o pensamento abstrato, que é pensar à esquerda e pensar à direita, o relaxamento, que é o que o carro anda para trás, e ao mesmo tempo os pais podem ter uma aplicação no smartphone em que estão a ver qual é a evolução dos filhos enquanto estão a jogar esse jogo, que é o carrinho. Não é? Eu posso estar enganada aqui, mas mesmo sendo um jogo, sendo uma coisa de criança, um adulto que fizer também, se ele quiser relaxar, ele pode se dar assim como objetivo que o carrinho ande para trás. Eu tenho que me acalmar. Sim. E eu posso verificar isso no smartphone como é que eu estou indo. Seria assim? Exatamente. Pode tentar treinar, andar o carro para a frente e para trás, e aí está a jogar com o relaxar e concentrar, e isso acaba por ser uma técnica e uma forma das pessoas aprenderem como arranjar estratégias mentais para relaxar, e depois na aplicação do smartphone controlar
a evolução de cada vez, de cada sessão, de cada vez que brincou com o carrinho. Muito E é uma bom. forma mais lúdica de fazer neurofeedback. Perfeito, muito bom. Normalmente, quantas sessões, agora voltando para o caso de um paciente mesmo com ansiedade, quantas sessões é comum, é mais comum um paciente necessitar para conseguir superar os sintomas de ansiedade? Por exemplo, se ele tiver uma ansiedade leve, quantas sessões? Uma ansiedade moderada? Uma ansiedade muito grave? Quanto tempo? Assim, varia sempre um pouco de pessoa para pessoa. Mas geralmente, se for uma ansiedade leve, a partir da quinta sessão, os sintomas já começam a remitir. Se for uma ansiedade mais grave, há 15 sessões. Em caso de ansiedade, penso que 15 sessões chega. E pronto, 15 sessões chega e depois os efeitos ficam remitidos por cerca de 6 meses a 8 meses, sem sintomas. Depois convém sempre, quando já se começa a sentir outra vez um pouquinho os sintomas a voltar, vir à clínica, fazer o exame para perceber se as frequências já estão outra vez a ficar alteradas, as frequências de funcionamento do cérebro, e fazer não já 15 sessões, que já não é preciso fazer tantas, mas fazer 4, só para relembrar o cérebro de qual é o funcionamento normal. Ela já fez no início 15 sessões intensivas de terapia. Depois, passado um ano, 6 meses, só precisa de fazer 4 sessões, só para, caso sinta alguma coisa, outra vez a surgir. Só para relembrar o cérebro. Por exemplo, uma pessoa com síndrome do pânico, é aquela pessoa que não tem nenhum estímulo e, de repente, começa a o coração bater muito forte, transpirar. Essa pessoa, sim, ela precisa de um tratamento medicamentoso junto com o neurofeedback ou apenas o neurofeedback? Em casos mais graves, ele consegue? Ele tem alguma contraindicação para fazer algum outro tratamento junto com ele? Neurofeedback pode ser feito sempre, ou sozinho, só com neurofeedback, pode ser feito a acompanhar o tratamento farmacológico. Por exemplo, no caso de pânico, geralmente receita-se o chamado SOS, que é um medicamento que a pessoa não está a tomar sempre, mas se por acaso tiver a iniciar um processo de pânico, pode tomar em caso de emergência, se estiver no meio da estrada a guiar o carro e não tem outra alternativa e está a sentir o pânico e depois sabe que depois não consegue mais guiar o carro para ir para casa, pode tomar esse medicamento SOS para relaxar. Ou então também pode ser usado para fazer o desmame de medicamentos. Pessoas que já estão há muito tempo tomando medicamento para ansiedade e começam a fazer neurofeedback para aos poucos aprenderem a autorregular-se e deixar de precisar de tomar o medicamento. E aos pouquinhos vai fazendo o desmame do medicamento para depois passar a só fazer neurofeedback e depois termina com o neurofeedback e já não precisa de fazer nada, nem neurofeedback, nem medicação. Perfeito. E é possível só com o neurofeedback você superar até casos graves de ansiedade? Sim, claro. Perfeito. Muito bem, então agora a gente vai falar sobre a depressão. Como é que é a sua experiência com relação aos pacientes com depressão, aqueles pacientes apáticos que não têm vontade de fazer nada? Tem gente que chega até ficar num quarto escuro, não querer sair, não querer tomar banho, não querer se cuidar. Como que são? Eu queria que você falasse, citasse algum exemplo, uma história, desde um caso mais leve a um caso mais grave, como esse que eu falei. Nesse do que me falou, há duas grandes dimensões. Há a dimensão do humor, que a pessoa se sente deprimida, triste. Nós conseguimos regular com o neurofeedback, com um protocolo que nós chamamos os protocolos de inversão, porque o humor deprimido está muito associado a uma inversão interhemisférica da atividade cerebral. O hemisfério esquerdo deve trabalhar um pouco mais, com uma frequência mais elevada que o hemisfério direito. E se isso estiver invertido, a pessoa tem tendência a ter os sintomas deprimidos. E nós conseguimos treinar o cérebro a fazer essa inversão e a pessoa sentir-se mais positiva ao longo do tempo que vai fazendo a terapia e as sessões. Relativamente à apatia, a falta de motivação, a falta de vontade de sair da cama, de trabalhar, de fazer o que tem que fazer, já é uma questão do chamado hipoativação frontal. Quer dizer que esta zona aqui frontal do cérebro a trabalhar muito devagar.
e devia trabalhar um pouco mais rápido, porque como é a zona executiva do cérebro, se estiver muito hipoativada, a pessoa não tem motivação, não tem intenção de executar as tarefas que tem que fazer do dia a dia. Por isso nós fazemos um protocolo em que aumentamos um bocadinho a frequência desta zona. Treinamos a pessoa a fazer com que haja uma frequência mais elevada e mais atividade nesta área, o que faz com que a pessoa fique mais ativa, mais motivada e com mais intenção sobre as tarefas que tem que fazer ao dia a dia. Por isso, a conjugação destes dois diferentes protocolos, um para o humor e outro para a motivação, faz com que a predominância dos sintomas da depressão, que são estes dois, comecem a melhorar e a ser remitidos. A depressão ela é mais difícil de ser tratada que a ansiedade? Precisa de mais sessões? É diferente. O número de sessões acaba por ser mais ou menos o mesmo. Nós chegamos ao bloco de 15 sessões para ser uma média que conseguisse integrar quase todo tipo de patologias. E depois, como fazemos avaliação periódica, conseguimos ajustar. Mas depende muito dos casos. É muito relativo. Muito relativo. E quanto tempo depois que a pessoa faz 15 sessões, quanto tempo depois pode acontecer a recidiva, o retorno dos sintomas? 6 meses depois já pode começar a surgir alguma coisa. E aí, mas nós temos casos de sucesso que casos graves, só passado um ano é que surge outra vez o sintoma. E a pessoa, quando começa a surgir, aí da mesma forma que a ansiedade, ela retorna à clínica, faz algumas sessões? Sim, da mesma forma, basta fazer 4 sessões, 5, e o cérebro relembra-se do que aprendeu um ano antes, quando fez o treino de 15 sessões. E você tem experiência de fazer isso com um paciente que não tomou medicamento, que está muito, muito grave e conseguiu se restabelecer apenas com neurofeedback? Sim, se for um caso agudo, mais crítico, em que a pessoa realmente não sai da cama, chora todo o dia, aí geralmente é preciso sempre tomar um fármaco para desbloquear e dar um bocadinho, nem que seja de motivação à pessoa, para depois conseguir deslocar-se de casa à clínica para fazer o tratamento. Os tratamentos, que são vários dias durante a semana. É quase como facilitar um estado de cooperação para a terapêutica. Mas depois disso já está estabelecido, a pessoa pode fazer as sessões e a terapia sem medicação e só fazer o neurofeedback. Você tem alguma história aí que você lembra, algum caso especial para contar sobre depressão? Nós temos um caso que não era bem depressão, mas era um caso mais de apatia, pouca vontade de sair de casa, que até publicamos um artigo científico que está publicado, em que explicamos os protocolos que usamos. É um case study com muito sucesso, que era um miúdo que não saía de casa, passava o dia sentado na cadeira, não sem motivação para fazer nada, e passado 15 sessões, passado um mês, já estava a começar a tirar a carta, já tinha acabado o curso, já estava com vontade de fazer coisas, e passado um ano já tinha feito tudo que um rapaz normal da idade dele faz, já tinha arranjado uma namorada, já tinha tirado a carta, já tinha acabado o curso. Por isso foi um caso de sucesso, Esse vocês acompanharam e ele teve recidiva ou não? Não, depois nunca mais voltou. Ficou bem até hoje, já foi um caso há 3 anos atrás. Perfeito. Foi muito positivo. Muito bom. Teve alguma dúvida, alguma pergunta que é frequente aí na clínica, pacientes ansiosos e deprimidos, com relação ao neurofeedback que a gente não comentou? As dúvidas mais frequentes que nós temos tido primeiro, o paciente não percebe muito bem como é que está a conseguir controlar o que está a passar no ecrã. Nós temos sempre que explicar um pouco que nós temos uns elétrodos que captam a eletricidade que o cérebro gera e depois enviamos para o computador faz as contas todas que tem que fazer, faz a tradução de informação para o gráfico e depois mostramos no computador. Depois disso está percebido, as pessoas já começam a compreender melhor a técnica. Depois também tenho geralmente um pouco de dificuldade a perceber o que é que tem que fazer durante a sessão para conseguir ou relaxar
ou ficar um bocadinho mais ativos, se for o caso da depressão. E aí temos que conseguir explicar que é tudo uma tomada de consciência do corpo, que as pessoas têm que tomar consciência de como é que estão a sentir os músculos, se quiserem relaxar, têm que tomar consciência de como é que sentem a respiração, porque a respiração é uma dimensão muito importante para o relaxamento. Tentar explicar também um pouco que há diferentes tipos de pensamentos. Há pensamentos mais imagéticos e há pensamentos mais ruminativos, que fazem com que a pessoa entre em stress. E durante a sessão a pessoa tem que conseguir fazer a distinção entre estes dois pensamentos. Geralmente são estes tipos de dúvidas que surgem, mas isto faz parte da guia psicoterapêutica que o psicólogo e do técnico que está a fazer a sessão tem que ter capacidade de responder e trabalhar com o paciente. Não é? Perfeito, você está me dando a impressão que é tudo muito paciente. Vocês não usam meios, por exemplo, como para o paciente perceber, fazer uma calibração. Ele perceber, por exemplo, com uma foto terrível, o que ele sente, como que sai a onda cerebral naquele momento. Aí, de repente, uma foto de uma praia, como que a onda cerebral se comporta. Uma música muito forte, muito agressiva, e uma música mais lenta, mais tranquila. Vocês não usam esses elementos para ajudar a pessoa? Sim, existe uma nova área que está a surgir, que é chamada neuropsicoterapia, que é juntar a psicoterapia com o neurofeedback. E aí, como já é um ambiente mais psicoterapêutico, já há espaço para usar esse tipo de instrumentos, uma música, uma imagem, para guiar o paciente. No caso do neurofeedback em si, é mais treino comportamental, por isso a sessão é muito standardizada. O paciente senta, começa logo a treinar durante 20 minutos seguidos, é o mesmo tipo de treino, porque nós queremos mesmo mudar a forma como o cérebro está a trabalhar. Enquanto que na neuropsicoterapia é mais utilizar esta tecnologia para compreender a pessoa, que é o mesmo que a psicoterapia faz, mas sem acesso a esta tecnologia. O neurofeedback já é, depois de compreender a pessoa, vamos treinar a pessoa a ter um tipo de funcionamento mais equilibrado. São duas abordagens diferentes. É para qualquer pessoa? Funciona para qualquer pessoa? Tem algum paciente que não dá? Por exemplo, ele precisa acreditar que o neurofeedback funciona para funcionar? Enfim. Não. Nós temos muitos casos de pessoas que não acreditam e funciona. E passam a acreditar porque passado 4 sessões, 5 já estão a sentir os efeitos. Mas há alguns tipos de patologias que não funcionam bem. Há doenças neurodegenerativas, como a demência, o Alzheimer, o Parkinson, são doenças que, como é neurodegenerativa, a estrutura do cérebro já está a ficar degenerada, as células estão a morrer, o neurofeedback aí não pode atuar. O neurofeedback não regenera células. O que o neurofeedback faz é muda a forma de funcionamento do cérebro. Mas o cérebro tem que ter a estrutura boa e não alterada. No caso da demência e do Alzheimer, a estrutura já está danificada. Isto porquê? Isto é um exemplo que eu costumo dar aos meus pacientes para compreenderem. Nós temos um carro estragado. O carro pode estar estragado por 2 motivos. Pode ser o motor, que falta uma peça e assim o carro não anda, ou o carro não anda porque está desafinado. Se faltar uma peça, é o caso de um Alzheimer. O neurofeedback não pode fazer nada, não pode voltar a colocar ali uma peça. Se for o caso do carro está desafinado, o neurofeedback vai afinar outra vez, vai pôr aquela roldana a funcionar direito com a outra roldana, mas as peças estão todas lá, estão a trabalhar de uma forma um pouco diferente do normal. E nós voltamos a pô-las a trabalhar de uma forma mais equilibrada. Isto é a grande diferença entre o neurofeedback e é bom as pessoas perceberem que neste caso de patologias neurodegenerativas, Alzheimer, demência, já não funciona. Perfeito, ficou muito claro. E deixa eu te perguntar, que tipo de profissional que pode trabalhar com neurofeedback? Ele precisa ser um psicólogo, precisa ser um psiquiatra, precisa ter uma formação universitária ou alguém que se disponha a fazer um curso de especialização e pode trabalhar com neurofeedback? Como é que é isso? Neste momento, na Europa, principalmente em Portugal, que é o país que eu tenho mais conhecimento, ainda não há nenhuma regulação formal de como é que funciona o neurofeedback. Nós, neste momento, estamos a fundar, e fundamos este ano,
a Sociedade Portuguesa de Neurofeedback e Neurotecnologia para começarmos a regular. Por isso, basicamente, basta alguém tirar uma formação internacional no BCIA, que é a instituição europeia de regulação do biofeedback e do neurofeedback, que aprende e pode utilizar a técnica para terapia. Mas como este ano é o ano em que nós estamos a fundar a sociedade com a ordem dos psicólogos, nós vamos restringir só a pessoas que têm prática clínica relacionada com o cérebro e com a psicologia, por isso são os psicólogos. E também, como é uma terapêutica, uma técnica de terapia, o médico serve mais para diagnóstico. O médico de outra área qualquer, por exemplo, um médico que trabalha com o corpo ou com um ortopedista, por exemplo, quando receita fisioterapia, não é o ortopedista que vai fazer a fisioterapia, é um fisioterapeuta. Aqui do neurofeedback o caso é exatamente o mesmo. O psiquiatra ou o neurologista pode receitar neurofeedback, mas quem vai fazer a terapia vai ser o neuroterapeuta. Neste caso, vai ser um psicólogo. Perfeito. E aqui no Brasil, você tem conhecimento de alguns profissionais que trabalham com neurofeedback? Eu tenho conhecimento de um profissional que não vai muitas vezes ao Brasil, penso eu a São Paulo, mas que vive nos Estados Unidos neste momento, que é o Adrian Van Deusen. Também conheço uma profissional no Rio de Janeiro que tem uma clínica, que eu não tenho a certeza, mas penso que se chama Nataré Ribeiro. É uma clínica no Rio de Janeiro. São os dois profissionais brasileiros que eu conheço que trabalham com neurofeedback. Então, provavelmente devem haver outros profissionais também aqui no nosso país que trabalhem nessa área, né? Claro, muito claro. Bom. Para finalizar, eu quero agradecer muito, foi valiosa a sua contribuição, fiquei muito feliz, tenho certeza que do CIT Saúde também estão muito satisfeitos, e eu gostaria que você fechasse com algumas dicas, com alguma reflexão que possa contribuir de imediato para a vida de um paciente com ansiedade, que está sofrendo com a depressão. O que você pode dizer para a gente? A dica que eu posso dar é que o grande caminho para a cura e para a redução de sintomas é o autoconhecimento. Se uma pessoa conhecer como é que funciona, como é que a própria pessoa funciona e como é que o seu cérebro funciona, tudo vai ficar mais fácil. E o neurofeedback é um grande instrumento que temos a sorte de estarmos a assistir ao nascimento desse instrumento, que permite a pessoa ainda mais se autoconhecer e conhecer os seus limites e as suas capacidades, e assim conseguir reduzir sintomas como a ansiedade e a depressão. Por isso acho que é uma boa dica para todos os ouvintes que estão a ouvir a nossa entrevista. Muito bem, muito obrigada. Obrigado, eu.